Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Lição de número 2. O tema da lição de hoje é o Deus Pai. Na lição passada falamos do mistério da Santíssima Trindade. Na lição da semana que vem falaremos sobre o Pai enviou o Filho. Na lição 4 é a paternidade divina. Lição 5 é o Deus Filho. E vamos finalizar na 13ª lição falando sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Eu já falei aqui em outras oportunidades que a Igreja de Cristo se tornará a quarta pessoa. Vai ser Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo e a Igreja no trono com Deus, com o Filho. A Igreja fará parte, a noiva do Cordeiro que vai casar com o Cordeiro, a esposa de Jesus Cristo e não apenas noiva. No final de todas as coisas, é o que eu espero que essa lição trate na última lição desse trimestre. O texto áureo diz assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27, parte C. Esse Czinho que está aí no texto áureo, que você pode conferir na tela de vocês, estou marcando, é que o versículo é dividido em partes. Então, parte A, parte B e parte C. Está deixando bem claro que ele deu só uma parte do versículo. Mas não seria falta de contexto? Não, porque daqui a pouquinho estaremos lendo o texto mais amplo, com contexto, para que não seja um pretexto para heresia. Verdade prática é: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. Então, Cristo revela o Deus Pai, né? O Deus Pai é revelado em Cristo, e a ação do Espírito Santo, que por meio de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo, é que conhecemos o Deus Pai. Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como é comum, durante uma aula, ficarmos perdidos, sem saber qual o objetivo dessa aula, e abro parêntese para dizer que não é uma aula muito fácil, até que essa de hoje não é tão difícil quanto a da semana passada, mas para entendermos o que é que estamos explicando nessa aula, vamos no ponto 1 aqui, de amarelo para você: reconhecer biblicamente a identidade de Deus Pai. Então, o comentarista está deixando bem claro que o objetivo é conhecer ou reconhecer biblicamente. Não tem historinha, é o que está na Bíblia. 2, azul. Entender que o Pai se revela plenamente em Cristo. Então, o Pai se revela como? Em Jesus Cristo. Terceiro, identificar os atributos e nomes que expressam a natureza de Deus Pai. Quando estudamos Deus Pai, sempre estudamos os atributos morais, os atributos pessoais de Deus, e quero deixar bem claro que essa lição não tratará de todos os atributos, apenas alguns, mas vamos entender eles. E os nomes também de Deus vai tratar apenas alguns nomes, mas teremos uma ideia de que o nome revela quem Deus é de fato, tá? Mesmo que não tenhamos tempo para ficar 6 meses estudando nomes de Deus aqui, com detalhes no hebraico, detalhes do grego, não temos tempo para isso, mas é bom entender que o nome que Deus se revela, quando ele diz:
um certo nome, ou quando a Bíblia chama ele desse nome, está deixando bem claro que ele é aquela pessoa. E tem até um hino muito conhecido do Kleber Lucas. O nome do hino é Deus Forte. Aí então ele fala: Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Então Jeová Rafa, o Deus que cura, se diz que é no Yahvé, e ele vai tratando dos nomes e falando a tradução do que aquele nome é, né? Shalom, o Senhor é a minha paz, porque Shalom é o Deus de paz, ou paz, Shalom. É importante lembrar, então, que os nomes de Deus ele vai apresentar. Uma hora é bandeira, outra hora é força, outra hora é justiça. É importante lembrar disso. Vamos voltar, então, agora para a leitura bíblica em classe. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27, e em João, capítulo 14, versículo 6 ao 11. Vamos começar a ler Mateus, capítulo 11, versículo 25, que diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é esses sábios e instruídos. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu disse que não era texto sem contexto, porque estamos tratando aqui agora dessa passagem bíblica. E lembrando também, você deve ter visto aí que falamos da parte C do texto, né? Então a parte A do versículo 27 é: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ponto e vírgula. A parte B: Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ponto e vírgula. E a parte C, que foi do texto áureo, lembra? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Apenas essa última parte de azul foi o nosso texto áureo. Quando você vê uma letrinha A, B, C, está mostrando a parte daquele versículo que foi citado. Vamos entrar agora em João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. E se vós conhecesseis a mim também, conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e o que é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Aqui vemos, né, Jesus Cristo dizendo que as obras dele eram compatíveis com as coisas, com a obra, com a vontade do Pai. É importante lembrarmos que um cristão verdadeiro, um pregador verdadeiro, um religioso verdadeiro, porque as pessoas ficam: você não tem que ser religioso, tem que ser isso, tem que ser cristão. É tudo nomes. Nós temos que ser salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, tá? Então, toda vez que eu estou indo à igreja, estou com a Bíblia na mão, eu sou religioso, eu não tenho vergonha de falar que sou religioso,
eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou tudo isso que você está pensando aí, e um crente salvo em Jesus Cristo ainda, que é o fundamental de tudo isso, beleza? Não vamos ficar apegado a crente até o diabo é. Beleza, o diabo é crente, e você? Então, o diabo é crente e eu também sou. Só que eu sou crente salvo, o diabo não. Vamos lá para a introdução da nossa lição? Introdução. A doutrina da Trindade é um mistério revelado e central à fé cristã. Então, ele vai falar que é um mistério revelado. Primeiro chama de mistério, depois que é um mistério revelado. Não é muito claro. Nós vimos que precisa de ter fé para entender essa Trindade, de ter humildade, né, para não rejeitar a salvação que é completa pelas pessoas da Trindade. Falamos sobre essência, que é o único Deus em essência, mas é dividido em três pessoas, uma essência mais três pessoas. O Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Dentre essas três pessoas, estudaremos nessa lição identidade, a revelação e a pessoa de Deus, o Pai. Aquele a quem procede o Filho. E o Espírito, ele é a fonte eterna da divindade. Vai dizer que é o Criador, Redentor e Revelador. Aí vem aqui a parte de vermelho aqui para vocês, olha aí na tela. Por meio da fé, somos convidados a conhecer e nos relacionar com o Pai Celestial. Então, sem fé, não adianta. Não adianta ficarmos insistindo com pessoas que não querem, que não acreditam. Precisa de ter fé para acreditar em Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a pessoa precisa de ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Nós não podemos convencer o homem do pecado se não for pela ação do Espírito Santo de Deus. Palavra-chave no centro da sua tela é Pai. Vamos para o tópico 1.1. A identidade de Deus, o Pai. O Pai é o único Deus verdadeiro. Quando diz que ele é o único Deus verdadeiro, está deixando bem claro que não existem três deuses. A teologia vai tratar de três pessoas, mas Deus é apenas um em sua essência. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deus, no Antigo Testamento, é um só Deus, que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Então, o Novo Testamento apresenta o Pai como Deus por excelência, identificado 6 vezes com o título de Deus Pai. Então, o título Deus Pai é bíblico e vai aparecer em João 6:27, 1 Coríntios 15:24, Gálatas 1, do versículo 1 ao 3, Efésios capítulo 6, versículo 23 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Vemos então essas ocorrências, o Deus Pai aparecendo como Pai. Lembra que eu falei que os nomes de Deus, ele vai revelar quem Deus de fato é. E aqui é que eu vejo um grande problema, inclusive com algumas classes de pessoas, de ideologias, de política, que não gosta de crente, que não gosta de religião, que não gosta de família, que faz de tudo para deturpar a imagem do pai, a imagem de homem. E, por outro lado, a própria psicanálise, a psicologia, vai trabalhar com essas pessoas que procuram um pai em um ditador. É muito comum utilizar a foto de ditadores em blusas, Che Guevara e tal, porque essas pessoas estão procurando um pai, alguém que um Estado forte, que vai dizer o que elas podem fazer, vai dizer o que elas têm direito, o que elas podem comer, o que elas podem assistir,
o que elas podem falar e até o que elas podem pensar. É o que um pai faz, mas essa ideia, ela tira a figura do homem de família, do pai de família, e transmite para um ditador, para uma pessoa que... para um ditador, né? Não vamos entrar em detalhes sobre isso aqui. Por outro lado, vemos também Deus Pai. O nosso Deus Pai é o Deus que nos direciona, que nos faz pensar. Nós temos a mente de Cristo, como diz a palavra. Então, é tudo pelo Pai. Jesus Cristo orava e agradecia pelo Pai, ele pedia ao Pai, e nós precisamos de ver Deus como a figura paterna, como aquele que pode nos corrigir quando precisamos, mas que estende a mão também quando estamos em apuro. Esse é o nosso Deus. É tanto um Deus que corrige, quanto um Deus que socorre. É um Deus que nos alimenta, que nos protege, que nos ensina. Essa é uma das figuras, é uma visão que temos que ter do Deus Pai. Aqui vai dizer que a Bíblia frequentemente refere a Deus como Pai. Então pense como uma figura paterna. Pense Deus assim, já que a Bíblia mostra Deus como um Pai. Tá? Agora, se a figura paterna ficar sem lugar, se você não souber qual é o papel de um pai em uma família ou coisa do tipo, não faz nenhum sentido dizer que Deus é pai, já que pai vai ser tratado sempre como algo depreciativo. E a Bíblia não quer isso de forma alguma. Destacando o seu papel como criador, sustentador, Deus também aparece como aquele que cria e aquele que sustenta, de acordo com Isaías capítulo 66, versículo 16, Mateus capítulo 6, versículo 9 e Efésios capítulo 4, versículo 6. O próprio Jesus se refere a Deus como Pai e ensina os discípulos a orarem: Pai nosso que estais nos céus. Então nós precisamos de ter essa visão de Deus, o nosso Pai, o nosso papai, o nosso Pai querido. Pense em Deus como Pai. Isso é fundamental para entendermos Deus. Ponto 2. Estamos no tópico 1.2, na tela de vocês. O Pai é a fonte da divindade. Aqui eu marquei de vermelho para você, que vai dizer: nossa declaração de fé professa que Deus é o supremo ser, eterno, nunca teve começo, princípio e nunca terá fim. Nós estamos de acordo com essa ideia da declaração de fé, mas quando o comentarista fala a nossa declaração de fé, ele está dizendo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Como existe declaração de fé da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana e de todas as outras igrejas, sempre tem uma declaração de fé, né? Tem até o credo, né? Crê em Deus Pai e tal. Isso é uma declaração de fé, é o credo, é aquilo que nós cremos. Vemos aqui na parte azul, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu a vida ao Filho. Então, esse tópico 1.2 está tratando de que Deus é a fonte da vida. Eu não lembro se mais à frente eu vou falar especificamente sobre isso, mas Deus existe antes mesmo da eternidade. Então, de acordo com a teologia, Jesus Cristo é gerado de Deus, e Jesus Cristo e Deus e o Espírito Santo procede dos dois. Então, a figura de um pai gerando, isso é uma figura que é difícil de nós, seres humanos, entender, mas vamos com calma que vamos chegar lá, se Deus quiser. Ele é o Deus imutável desde a eternidade, vemos isso em Salmo 90, versículo 2. Ele é criador dos céus e da terra, ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele é Espírito doador e mantenedor de toda a vida, de acordo com João 33, versículo 4. O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade. Portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado
e de quem o Espírito procede. João capítulo 15, versículo 26 e Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Vemos então o Pai como a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso que o Pai não é o terceiro da Trindade, ele é o primeiro, porque o Filho procede dele e o Espírito também, dele e de Jesus. Isso vai ficar mais claro no decorrer dessa lição. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Temos aqui então o tópico 3. Isso não implica em inferioridade de uma das pessoas, porque vemos que Deus é sempre o mesmo, mas age de forma diferente. Eu já usei exemplos aqui, mas vamos continuar usando exemplo. Por exemplo, quando a polícia corre atrás de alguém, essa pessoa cai e machuca, então a polícia pega a pessoa e leva para o hospital, para uma UPA. A polícia que está correndo atrás de um criminoso, por exemplo, é o Estado. O médico que vai atender, que vai socorrer o corpo de bombeiro é o Estado também. O juiz que vai decidir o futuro, né, dessa situação toda é o Estado também. Mas eles agem de forma diferente. Inclusive, quando um promotor vira juiz, ou quando ele sai do cargo de promotor para defensor público, ou defensor público para promotor, então a sua finalidade muda. Se ele era defensor público, então ele ia dizer que o criminoso não merece aquele rigor e tal, ou que é inocente, mas se ele virar depois promotor, ele vai apontar, dizendo, não, essa pessoa está errada e tem que ser punida. Então, existe esse balanço, esse equilíbrio, mas tudo é o Estado. Estamos falando de coisas materiais, físicas, para entender o mundo espiritual. É isso que nós estamos tentando entender aqui. E aqui, o comentarista vai dizer aqui, o Pai proclamou as palavras criadoras. Está em Salmo 33, 9. E o Filho as executou. João 1 e 3. Então, o Pai planejou a redenção, de acordo com Tito 1 e 2, e o Filho realizou essa redenção, de acordo com João 17, 4. Vemos então que o Pai proclama, mas o Filho vai executar. Deus, então, ele preparou, ele programou, ele planejou a salvação e a redenção do homem. Jesus Cristo veio e executou. Pai, está consumado. Então Jesus Cristo vai ao céu e o Espírito Santo é enviado para quê? Para permanecer na igreja. Então existem essas pessoas, o Espírito Santo age em nós, mas é Deus. Jesus Cristo executou a missão, é o mesmo Deus, e o Pai que planejou a redenção do homem, da humanidade, é o mesmo Deus. É o único Deus agindo em pessoas diferentes. Eu espero que você esteja entendendo aqui, porque eu estou tentando falar de uma forma bem simples, né, do dia a dia, para ver se conseguimos entender isso aqui. Conforme o credo de Atanásio, século V, nenhuma das três pessoas é antes ou depois da outra. Nenhuma é maior ou menor do que a outra, mas as três pessoas são coeternas e coiguais. Esse Atanásio aqui é de Alexandria, era um diácono da igreja, depois ele virou um dos pais da igreja e foi depois considerado doutor da igreja. Isso aqui nós estamos falando de igreja católica. Esses credos aqui, credo de Atanásio, credo de Nicéia e entre outros, tudo a igreja católica que criou. Inclusive a doutrina da Santíssima Trindade é a doutrina católica. A Bíblia, o Novo Testamento é o mesmo que o nosso. Existe a questão dogmática deles, mas nós precisamos de entender. Se eu estou citando aqui Atanásio, Atanásio não foi um pastor da Assembleia de Deus, não foi um teólogo batista, não. Ele foi um dos sábios, dos entendidos da igreja, lá no comecinho da igreja. Ele ajudou a defender a ideia da Santíssima Trindade
combatendo o arianismo. Sinopse 1. Deus Pai é único, Deus verdadeiro, eterno e soberano, a fonte da divindade e que age por meio do Filho e do Espírito Santo. Então entendemos a ação de Deus. Deus Pai, Espírito, age por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Só lembrando que, como Deus não tem corpo, nós veremos Deus através de Jesus Cristo. Essa é algo interessante que precisamos de entender. Estamos no tópico 2.1. Vai dizer assim: o Pai revelado em Cristo. É o que eu já estou dizendo aqui, mas vamos explicar agora aquela questão dos sábios e entendidos. O Pai é revelado através de Jesus Cristo e revelado aos humildes. E o texto que lemos, em Mateus 11, 25, citou sábios e instruídos. Sábios e instruídos. Os sábios aqui são aquelas pessoas que detêm a inteligência, que têm ou teve, uma educação, que consegue estudar ou que tem uma inteligência acima da média. São pessoas sábias, tá? Então, por exemplo, eu posso ter muita inteligência, mas não ter conhecimento porque não pude estudar. Então, um homem do campo que cresceu na roça, não estudou, ele pode ser muito sábio, muito inteligente, sabe das coisas da natureza, do dia a dia, dos animais, da plantação, mas às vezes não tem conhecimento, não estudou algum tema, alguma área. Às vezes não sabe nem ler nem escrever. Ele é sábio e inteligente da forma dele, do meio dele. Tem ainda então os sábios e os instruídos. Instruídos são aquelas pessoas que tiveram condições de aprender, de estudar. E aqui vemos que vai tratar-se dos escribas e dos fariseus. São a classe de pessoas, os fariseus é uma seita da época de Jesus, e os escribas também. Escribas eram os escrivães, os escritores, os copiadores da Bíblia. Eles escreviam a Bíblia. Então, era uma classe muito respeitada, porque em um tempo que a maioria das pessoas não sabia ler e nem escrever, eles eram autoridades, porque eles escreviam a lei, eles conheciam muito a palavra, mas não é por isso que Deus se revelava a ele, tá? Deus, eu tenho observado na minha caminhada, desde quando nasci, estou na igreja, e observando tudo dentro da igreja, e eu pude observar que nem sempre as pessoas que aparecem mais, que se acham mais bonitas, ou mais estudadas, ou que conversam mais alto, ou mais exibidas, nem sempre essas pessoas têm uma intimidade com Deus. Quando você vai conversar com aquelas pessoas mais simples, mais humildes, parece que elas têm uma intimidade maior do que pessoas que se destacam, que parecem demais. Para concluir aqui, os mistérios do reino de Deus não são revelados aos soberbos, aos que se consideram sábios aos próprios olhos. Provérbios 3:7. É comum as pessoas, às vezes, utilizarem críticas de quem estuda a palavra de Deus. Fez teologia para quê e tal? Deus vai revelar aos humildes. Mas é importante lembrar que sempre que alguém resolve fazer um seminário, fazer um bacharelado em teologia, um mestrado, doutorado, é porque essa pessoa é humilde. Porque se ela não fosse, ela continuava... Tem aquelas pessoas que são humildes, mas que não têm condições de fazer, por vários motivos. E tem aquelas pessoas que têm condições e são humildes e vão fazer. Pelo contrário, muitas pessoas que se acham inteligentes demais, acham que não precisa de estudar porque já sabe tudo. São pessoas soberbas, são pessoas arrogantes, porque geralmente humilde vai estudar porque sabe que não sabe. Como é a questão do oráculo, e sabemos que
A inteligência nunca é arrogante, né? Só sei que nada sei. 2. Tópico 2.2. O pai faz conhecer pelo filho. Já falamos sobre isso aqui, sobre o pai se revelando, fazendo conhecer sobre o filho. Então vemos aqui, essa declaração, deixa eu só ler o versículo aqui para concluir. Ninguém conhece o pai senão o filho. Tá aqui, ó. Senão o filho, e aquele a quem o pai quiser revelar, ou o filho quiser revelar. Tá vendo aqui? Essa declaração revela dois princípios importantes. Primeiro princípio, o pai é um ser pessoal e relacional. Veja Salmo 46:10 e Isaías 46:9. O pai é um ser relacional e pessoal. Deus é um Deus que relaciona. É igual alguém vai perguntar assim, se Deus é Deus ou tem controle de tudo e não tem falta de nada, por que é que Deus teve que criar o homem? E aí, não sei se foi Agostinho de Hipona, mas vai dizer que Deus é amor, e amor é relacionamento, e é por isso que Deus criou o ser humano, para relacionar com ele. 2. O segundo princípio aqui, de azul, só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, o único mediador entre Deus e os homens. Esse está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Eu não tinha planos de fazer isso aqui, mas já deixei bem claro para você que essa teologia de trindade é coisas que veio da igreja primitiva, a própria igreja católica. Aqui está 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é um versículo que diz que há só um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A igreja católica, por exemplo, a igreja primitiva, é uma igreja que tem esse problema, porque eles oram, intercedem para alguns santos, né? Inclusive citou aqui o santo Atanásio, é isso mesmo o nome dele, só para lembrar aqui, Atanásio, e vários santos, mas de acordo com a Bíblia, só existe um mediador. Por isso que nós protestantes não pedimos nada para santo nenhum, a não ser para Jesus Cristo, para mediar. Ele é o único mediador. Na parte amarela aqui, sem Cristo, qualquer tentativa de conhecer o Pai será incompleta ou distorcida e fadada ao erro e à idolatria. Veja João capítulo 10, versículo 30, Colossenses 1:15 e Colossenses 2, versículo 8 e versículo 9. É preciso de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única forma de conhecer o Pai. Sobre salvação, já falei aqui que a igreja, Deus pode ter outras formas de salvar a humanidade. A pessoa morreu e não conhecia o cristianismo. Morreu em país que o evangelho nem chegou lá ainda, ou antes do evangelho chegar, e etc. Deus tem formas de julgar. A Bíblia mostra formas, os livros, mas igreja é aquele que conhece a Jesus Cristo e que por Jesus Cristo conhecemos o Pai e temos o Espírito Santo. Quem vê o Filho, vê o Pai. Aqui de amarelo, a unidade entre Pai e Filho é essencial e inseparável. Quem vê o Filho, vê o Pai. Então, mostra que não tem como separar o Pai do Filho. Você olhava para Jesus, você está vendo o próprio Deus. É por isso que as pessoas às vezes até comentam, né? Quando você olha para o seu irmão, você está vendo Deus ali naquela pessoa. Já ouviu falar sobre isso? Eu e o Pai somos um. João 10:30. Não significa que somos a mesma pessoa, mas que compartilham a mesma natureza divina. Em essência, é o mesmo. Em questão de pessoas,
são diferentes, né? O pensamento, a ação, a função, a missão delas são diferentes. Inclusive, às vezes, né, tem alguns exemplos, como se... É só algum exemplo, viu, para entender aqui. Um Deus, às vezes, irado conosco por causa dos nossos pecados, e Jesus Cristo intercedendo a nosso favor, como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é o papel. Vemos Deus como juiz, Jesus Cristo como advogado. Olha que interessante. O papel é diferente, mas é tudo um único Deus. O Filho age em total comunhão com o Pai. João 4:34, João 5:30, João 6:38 ao 40, João 8:28 ao 29. Conhecer Jesus é desfrutar da presença do Pai. João 14, versículo 21 e 23. Precisamos conhecer Jesus. Como é que faz para conhecer Jesus? É através da Bíblia. É através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Apocalipse, né? O Apocalipse do Senhor Jesus, porque ele mandou João escrever, e através também dos profetas. Nós vemos, né, o próprio Isaías profetizando sobre Jesus Cristo e outros profetas também. Vamos para a sinopse, para finalizar a parte 2. O Pai é plenamente revelado em Cristo, sendo conhecido apenas por meio do Filho, que é a expressão exata do seu ser. Tópico 3, para finalizarmos. A pessoa de Deus Pai. Os atributos incomunicáveis do Pai. São atributos, qualidades exclusivas da divindade. Ela pertence apenas a Deus Pai, bem como ao Filho e ao Espírito Santo. Esses atributos que eu vou citar aqui é exclusivo de Deus Pai, mas também automaticamente do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas Jesus foi gerado por Deus? Sim, inclusive para ele nascer, né? Pelo Espírito Santo, que gerou Jesus no ventre de Maria e tal. Mas Deus, Jesus Cristo, é antes da eternidade. Deus criou a eternidade, criou o tempo para nós, para o mundo, mas Deus existia antes disso. E não vamos conseguir entender isso nesta lição sobre tempo, sobre eternidade. Mas falaremos mais sobre isso em outras oportunidades. Quais são esses atributos que Deus não pode dividir com ninguém? São exclusivamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Autoexistência. Deus existe por si mesmo e não depende de nada para existir. Então, a autoexistência de Deus, né? Quem criou Deus? Não faz sentido essa pergunta, porque ele é autoexistente. E não entendemos isso também. Só entenderemos, talvez entenderemos na eternidade. A próxima é exatamente eternidade. Deus não tem começo, não tem fim, não está limitado ao tempo. Veja quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Deus criou no princípio, mas Deus é antes do princípio. Ele é antes da eternidade. Ele é antes do tempo. Outra coisa que Deus não pode dividir conosco é a imutabilidade. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. A onipotência. Ele tem todo o poder, todo o controle. Ele faz o que ele quer, ele manda no que ele quiser. E por questão, às vezes, da sua própria atributos, ele permite algo, ele aceita algo, né? Vontade permissiva de Deus, mas ele tem todo o controle, sempre teve, sempre terá. Onisciência. Deus sabe de todas as coisas. Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer filosofia.
Ele sabe de tudo, ele entende tudo. E o último que eu quero apresentar para vocês, onipresença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Embaixo do mar, acima dos céus, dentro de nós, em todos os lugares. Não existe lugar que você não pode, que você vai tirar Deus dali. Não existe isso. Tudo que existe está em Deus. Tá? É uma ideia de Jürgen Moltmann, mas tudo está nele. O fato de dizer que Deus está em todos os lugares não significa que Deus está com a sua glória dentro de um lugar em que não adora o seu nome, entre um ambiente de pecado, de coisas erradas. Deus não está ali para ser glorificado, para ser adorado, ou participando daquilo ali. Mas não tem como tirar Deus de todos os lugares, até porque ele guarda os seus em todos os lugares. Atributos comunicáveis do Pai. São atributos qualidades que Deus de alguma forma compartilha com as suas criaturas, ainda que de maneira limitada. Então, de maneira limitada, Deus pode compartilhar ainda esses atributos conosco. Vai falar aqui, por exemplo, de santidade, de amor, de fidelidade, de bondade. Quando fala aqui de santidade, por exemplo, o próprio Deus diz, né, sede santo, porque eu sou santo. De amor, ele vai falar sobre amor, Deus é amor e tal. A fidelidade de Deus, Deus nos exortando a ser fiel também. A bondade de Deus, né? Deus, nós somos chamados também a ser pessoas boas. Inclusive tem o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé. Então, essas coisas, o Espírito Santo, o fruto do Espírito gera em nós, ainda que de maneira limitada, porque a santidade que nós temos, inclusive tem até o estudo da santificação, ou santidade progressiva, é aquela santidade que nós vamos ficando mais santos a cada dia. Então, a santidade de Deus é diferente da nossa santidade. Pensa, por exemplo, em uma coisa que foi limpa, uma roupa limpa, que pode cair em um barro e sujar novamente. Mas pensa, sei lá, em um gelo, que não tem como você sujar ele, né? Então, a santidade de Deus é diferente da nossa santidade, mas Deus, ele compartilha esses atributos, ele comunica conosco através desses atributos. Já estamos terminando. Nomes que revelam o Pai. Eu já avisei para você que não tem todos os nomes e que eles também não estão bem organizados aqui. Não estou criticando o comentarista da lição, nem quem organizou, mas vamos, em vez de tentar explicar, tem poucos nomes aqui, você pode ver na tela de vocês, e não está claro também o que eles tentou explicar aqui, mas eu preciso que você entenda que o nome revela a pessoa de Deus. Então está aqui Elohim, Gênesis 1 e 1. Bereshit, Bará e Elohim. Quando fala em Elohim, está mostrando Deus no plural. Então está mostrando lá no primeiro versículo, as primeiras palavras da Bíblia, está mostrando a Trindade. Está mostrando que não é um único Deus. Está mostrando Deus no plural. Temos aqui o El Shaddai, o Deus que revela como Todo-Poderoso. Temos Adonai. Então é importante saber que Deus, ele sempre aparece de acordo com o seu nome, de acordo com a situação. Ele pode aparecer como aquele que cura, que é o Jeová Rafá. Ele pode aparecer como aquele que é a bandeira, né, quando estamos sendo ameaçados. Ele aparece como Shalom, aquele que traz paz. Né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
É importante lembrar, então, que uma das formas de conhecer Deus é através do nome com que ele se manifesta para nós. Sinopse 3. Os atributos e nomes de Deus, Pai, expressam a sua natureza, santidade, amor e autoridade, revelando quem ele é e como se relaciona com a sua criação. Pessoal, talvez você esteja assim meio que perdido com algumas palavras, e eu sei, é compreensível isso. Estou falando de atributos de Deus, eternidade, onipotência, onisciência, e atributos. E às vezes você fica assim meio que, às vezes sem entender, mas continue nos acompanhando, continue participando da escola bíblica dominical, estudando, que esses nomes com o tempo vai passar a fazer parte do seu vocabulário, né? Poderemos estudar futuramente os atributos morais, os atributos pessoais de Deus. Vemos aqui atributos que ele compartilha conosco, atributos que ele não pode compartilhar conosco, eternidade. Deus não pode compartilhar a eternidade conosco, porque nós nascemos, nós tivemos início. Deus não tem início, Deus não tem fim. Mas o amor ele pode compartilhar. Então, atributos morais, atributos pessoais de Deus. Conclusão. Vimos que Deus, o Pai, é o Deus verdadeiro, eterno e soberano, revelado plenamente em Cristo. Ele é o autor da criação, o planejador da redenção e o sustentador da vida. Conhecer o Pai por meio do Filho é a essência da vida eterna. Que essas verdades despertem em nós o desejo sincero de conhecer, amar, obedecer o Pai. Em Cristo nos adotou como filho. Então, entender o Pai que em Cristo nos adotou como seu filho. Somos filhos de Deus. Eu falei bem no comecinho aqui que precisamos entender essa questão de sermos filhos. Se Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu devo me comportar e entender o meu papel de filho. Na tela de vocês está o conteúdo revisado. Antigamente chamava questionário isso aqui. São 5 perguntas com respostas. E essas 5 perguntas com respostas vai direcionar o aprendizado. Está tudo resumido aqui nessas 5 perguntas. Por isso chama conteúdo revisado ou revisando o conteúdo, né? A forma com que Deus se identifica no Antigo Testamento, o que afirma o credo de Anastácio, o que significa a expressão dita por Jesus, eu e o Pai somos um, e o que são atributos incomunicáveis do Pai e o que são atributos comunicáveis do Pai. Pessoal, ficamos por aqui. Deixe aí o seu comentário, se você gostou, se está entendendo a lição. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.